Boa noite na paz do Senhor Jesus, meus irmãos. Amém? Tá feliz, meus queridos? Passaram bem aí o final de semana e agora está aqui para agradecer tudo que Deus tem feito, né? Glória a Deus. Tem um tempo de comunhão, de busca da face do nosso Deus. Amém? Abra sua Bíblia comigo no Evangelho de Jesus, segundo escreveu Lucas, capítulo de número 2. Lucas, capítulo de número 2. Se você se encontrou, coloque-se de pé, por favor. Glória a Deus. Todos acharam? Amém? Lucas capítulo 2. Diz assim: E aconteceu naqueles dias que saiu um decreto da parte de César Augusto para que todo mundo se alistasse. Este primeiro alistamento foi feito sendo Cirênio, governador da Síria. E todos iam alistar-se, cada um à sua própria cidade. E subiu da Galiléia também José, da cidade de Nazaré, a Judéia, a cidade de Davi, chamada Belém, porque era a casa da família de Davi, a fim de alistar-se com Maria, sua mulher, que estava grávida. E aconteceu que, estando eles ali, se cumpriram os dias em que ela havia de dar à luz, e deu à luz o seu filho primogênito, e envolveu-no em panos, e deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na estalagem. Até aqui, meus irmãos, amém? Feche seus olhos, vamos orar. Pai, nós queremos te agradecer, ó Deus, pelo privilégio e a oportunidade de estarmos aqui, Senhor, na sua casa, te adorando, Senhor, te exaltando. Pai, no nome santo do Senhor Jesus, pedimos que o Senhor venha, Senhor, de encontro a cada necessidade, Senhor, que o Senhor derrame porções de bênção, de graça em cada coração nessa noite. Pai, que teu povo, que teus filhos não saiam daqui da mesma forma que se adentraram, Senhor, mas que nós possamos sair daqui, Senhor, cheios da graça, cheios do Evangelho, cheios poder do teu amor, Senhor, para que nós possamos enfrentar, Senhor, o dia mal, para que nós possamos, Senhor, levar o teu evangelho, a tua palavra para aqueles que necessitam. Então, Deus, desde já nós já te agradecemos e pedimos, Senhor, enche-nos com teu Espírito Santo, Senhor, enche-nos, Senhor, com alegria, estamos na tua casa, porque até aqui o Senhor nos ajudou e tem nos ajudado. Pai, no nome santo do Senhor Jesus, nós te agradecemos, em nome de Jesus, amém e amém. Vamos louvar, queridos. Glória a Deus. Deus é lindo. Não é verdade, irmãos? Ele é maravilhoso. Com toda a luta, com toda a provação, com toda a tribulação que o mundo tem passado, mas nós temos tido o privilégio de estarmos aqui. Nós temos tido esse privilégio, irmãos, essa liberdade de poder estarmos na casa do Senhor, bendizendo o nome do Senhor, adorando o nome do Senhor. Isso é bom demais. O Senhor preparou esse dia para mim e para você, para que nós estivéssemos aqui. E esse é o dia que o Senhor escolheu para que nós estivéssemos aqui adorando. Esse é o dia que o Senhor escolheu para que nós o adorássemos, para que nós o bendizêssemos, porque Ele está às portas e é tempo de adorar a Deus, é tempo de bendizer o Senhor. Oh, não perde tempo não, irmãos. Aleluia. Cante conosco essa canção.
não sei quantos aqui conheciam esse cântico. Quantos aqui conheciam esse cântico? Eita, Jesus! Eu fui buscar lá no fundo do baú. Vamos fazer um exercício aqui. Nós estamos bem divididos, homens e mulheres. Vamos fazer só um pedacinho do refrão desse cântico. Os irmãos, os varões, acompanham o irmão Everton. Ele vai dizer: vai à minha frente. E as mulheres: vai à minha frente. Tá bom? Eles falam e nós repetimos, tá bom? Vamos fazer só o refrão. Acompanhem o irmão Everton, os homens. Vamos lá? Vai à minha frente. Vai à minha frente. De novo. 3, 4. Vai à minha frente. Vai à minha frente. É o meu amado, Meu defensor. meu defensor, meu provedor, sua misericórdia renova-se a cada manhã. Amém. Vocês são uma bênção, irmãos. Glória a Deus. Glória a Deus. Esse é o dia que o Senhor preparou para que nós nos alegrássemos. O Senhor é maravilhoso. Ele quer a nossa adoração, o nosso louvor de todo o coração. Oh, adore mesmo o Senhor. Se você puder, levanta as suas mãos. Adore ao Senhor. Ele está vindo, irmãos. Ele está vindo. Ele está vindo para nos buscar. Oh, esse dia está próximo, está muito próximo. E nós vamos louvar ao Senhor e dizer: Senhor, eu creio que o Senhor já vem vencendo nas nuvens. O Senhor já vem vencendo. Oh, para buscar a sua igreja, para nos buscar. Oh, aleluia. Glória a Deus. Já refugiado, Jesus.
Nós te adoramos, Senhor. Bendito seja o teu nome, Deus. Bem bonito para o Senhor. Adoramos, Pai. Se você tem alguém que você deseja interceder nessa hora, coloque a mão no seu coração ou estenda as suas mãos para o céu. Vamos orar por aqueles que precisam do nosso clamor. Vamos interceder por todos aqueles que estão enfermos. Pastor David, que não pôde vir hoje, a irmã Cássia, pastora Rita e todos que você se lembrar, coloque diante do Senhor agora. Amém, irmãos? O nosso Deus ainda é aquele Deus que faz milagres. Ele ainda é aquele Deus que pode fazer o impossível. Ele é aquele Deus que remove pedras. Ele é aquele Deus que chama mortos para fora. Vamos orar ao Senhor confiante. Senhor, nós te adoramos, Pai, te bendizemos, porque Tu és o único que tem todo o poder nos céus e na terra. E nesta hora, Senhor, nós estamos aqui intercedendo por todos aqueles que estão enfermos. O Senhor sabe, ó Pai, o que se passa na vida de cada um. O Senhor sabe se a enfermidade é emocional, se a enfermidade é física, se é algo espiritual. Então, Senhor, nós te pedimos, o Senhor que é todo poderoso, que é soberano, que é maravilhoso, que conhece-nos por dentro e por fora. Senhor, alcança cada vida que está enfermo nessa hora. Senhor, não somente os nossos irmãos que não puderam estar aqui nesta noite por algum problema de enfermidade. Alcança eles, mas alcança também aqueles que estão nos leitos de hospitais, Pai. Ó Senhor, envia o teu poder agora em cada hospital, Senhor, nas UTIs. Senhor, restaura o físico, cura, Senhor, age, Senhor, liberta, Senhor, de toda enfermidade aqueles que estão internados nas UTIs. Em nome de Jesus, Pai, eu sei que o Senhor pode alcançar, eu sei que o Senhor pode mudar a história, o Senhor pode mudar a situação, Pai. Oh, Paizinho querido, aqueles que estão entristecidos, que estão angustiados, ó Pai, Senhor, envia a Tua presença agora. Senhor, transforma essa situação, muda, Senhor, transforma o pranto em alegria, Senhor. Oh, em nome de Jesus, traz paz àqueles que estão aflitos, Pai. Senhor, dá direção para aqueles que precisam
E onde a presença de Deus entra, as coisas são transformadas. Se existe algum lar aqui essa noite que está precisando de uma mudança, de uma transformação, quando essa glória entrar nesse lar, as coisas começam a se transformar. Se existe algum relacionamento aqui nessa noite que precisa de uma mudança, de uma transformação, de um realinhamento, como nós falamos no domingo passado, onde a glória e a presença de Deus entra, existe um realinhamento no relacionamento. Nós vamos cantar de novo. Quão formoso és, Rei do universo. Nós vamos dizer: a sua glória enche a terra, a sua glória enche o céu, e a sua glória vai encher também a minha vida. Quando você disser isso, você vai estar dizendo como uma oração diante de Deus. E aí você vai estar crendo que quando essa presença de Deus começar a envolver a sua vida, vai começar a mudar, vai começar a transformar, vai começar a colocar todas as coisas nos seus devidos lugares. Adore a Deus, irmãos. Esquece quem está do seu lado, esquece os seus problemas, esquece as aflições. Só adora, só adora, só adora. Quão formoso Aleluia. O nosso rei está voltando, irmãos. O nosso rei está voltando. Ele está às portas. Oh, aleluia. Oh, Senhor, olha para nós esta noite, Senhor. Olha para o nosso coração, Senhor. Olha para a nossa alma. Oh, Senhor, perdoa os nossos pecados, Senhor. Senhor, limpa as nossas vestes. Oh, nos ajuda, Senhor, nos
digno de ser louvado, digno de ser engrandecido. Amém? Porque Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Aí, ó, meu auxiliar nos textos. Glória a Deus. Queridos, eu quero voltar no texto de Lucas capítulo 2. Lucas capítulo de número 2. Antes, porém, eu quero deixar aqui uma palavra de agradecimento a todos aqueles que têm clamado, têm orado pela nossa vida, especificamente pela vida da pastora Rita, que tem passado uma semana difícil na questão de saúde. Ainda não descobrimos especificamente o que está acontecendo com ela. Já passou por 3 médicos, já fez até o exame de Covid, e deu negativo, H1N1, dengue, essas coisas, e ela continua com uma dor de cabeça forte, uma fraqueza insistente, e carecemos mesmo das orações dos irmãos, e amanhã nós vamos passar por mais um outro médico para ver, o cardiologista já passou também, por causa da pressão que estava subindo muito, agora graças a Deus deu uma estabilizada, mas continua, requer cuidados. E eu gostaria de agradecer as orações e pedir que continue clamando pela vida dela, pela saúde, e não só pela dela, temos outros irmãos que carecem das nossas orações também, e a gente vai seguir orando. Amém? Esta é uma semana que se aproxima o dia 25 de dezembro. E o dia 25 de dezembro foi escolhido, humanamente falando, como o dia do nascimento de Jesus. A Bíblia não diz que é dia 25, aliás, a Bíblia não diz o dia. E se o dia do nascimento de Jesus fosse importante, a data em específico, certamente a Bíblia diria. Mas o nascimento de Jesus é algo importante. É por isso que a Bíblia fala dessa data. É por isso que a Bíblia conta a história do nascimento de Jesus, fala desta promessa desse nascimento, fala do propósito desse nascimento, fala da importância desse nascimento, fala quem é alcançado por causa do nascimento de Jesus. E a forma que nós vemos o mundo celebrando hoje nos deixa, de uma certa forma, triste, porque foge do contexto correto daquilo que a Bíblia nos ensina a respeito do nascimento de Jesus. O texto em questão, no capítulo 2, o mesmo texto que o nosso irmão Everton leu no início, e eu gostaria de ler numa outra tradução mais erudita, novamente, porque esta pequena porção nos coloca bem dentro do contexto do nascimento de Jesus. Lucas foi preciso em colocar dessa forma. E diz assim o capítulo 2 de Lucas, o versículo de 1 até o 7, que diz assim, olha, novamente. Naqueles dias foi publicado um decreto de César Augusto, convocando toda a população do império. César Augusto convocou toda a população do império para um recenseamento, para uma recontagem, para ter uma ideia do tamanho da população do império. Verso 2. O primeiro recenseamento foi feito por Quirino, quando Quirino era governador da Síria. Todos iam alistar-se, cada um à sua própria cidade.
José também saiu da Galiléia, da cidade de Nazaré, para a Judéia, a cidade de Davi, chamada Belém, por ser ele da casa e da família de Davi, de onde a promessa que o Messias viria. 5. A fim de alistar-se com Maria, sua esposa, que estava grávida. Estando eles ali, aconteceu completarem-se-lhe os dias, e ela deu à luz o seu filho primogênito, enfaixou-o e o deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Estes versículos, estes 7 versículos, nos dá bem o contexto histórico, nos dá bem o contexto teológico e nos dá bem o contexto do nascimento em específico, o nascimento de Jesus. Olha, quando nós olhamos para esses versículos que já lemos, nós vamos ver alguns outros, nós encontramos o texto dizendo que foi, primeiro, no tempo em que César Augusto era o que convocou, o que tinha a autoridade de convocar um recenseamento em todo o império. Tem a ver com todo o Império Romano. Todas as nações que o Império Romano tinha agregado no seu império, tinha tomado, que fazia parte do império, tinham que fazer esta contagem, esta recontagem, este recenseamento. Fala também que este primeiro recenseamento, no verso 2, foi feito quando Quirino era governador da Síria. O texto nos dá alguns detalhes históricos, para que a gente entenda o momento em que isso está acontecendo. Mas eu quero focar no versículo 3 e 4, que diz que todos iam alistar-se, cada um na sua própria cidade, cidade de nascimento, cidade natal. Se morasse numa outra região, tinha que se dirigir para a sua cidade para poder fazer o alistamento. E é exatamente isso que José e Maria estão fazendo. Olha o verso 4. José também subiu da Galiléia, eles moravam na Galiléia. Galiléia era uma região conhecida, é uma região ainda conhecida em Israel, mas o texto diz que ele subiu da Galiléia, especificamente da cidade de Nazaré. Então, eles moravam em Nazaré, na cidade de Nazaré, e ele sai, então, da Galiléia, especificamente da cidade de Nazaré, e vai para a Judéia, a cidade de Davi, a cidade natal de Davi, chamada, também conhecida como Belém, exatamente onde Jesus nasceu. Jesus nasce em Belém. Eles não moravam em Belém, eles eram natural de Belém, a tribo era de Belém. E eles estavam ali especificamente por causa de um recenseamento, de uma recontagem. É dentro deste contexto onde eles estão, tiveram que voltar para a sua terra natal para fazer a recontagem, e ali a cidade estava, como diz os nordestinos, apinhados de gente. E Maria estava grávida, o texto diz também, nos coloca bem dentro do contexto, ela estava grávida, e estava já praticamente nos 9 meses, perto de nascer, tanto que nasceu. Completou-se os dias do nascimento, e Jesus nasceu, e o menino nasceu. Só que ele nasce de uma forma inusitada.
natural, evidentemente, mas o local aonde eles estavam era um local, digamos, não muito higiênico para o nascimento de uma criança. Porque Jesus diz o texto que ele nasce, ele é enrolado, enfaixado, no verso 7. E ele é deitado numa manjedoura. Por quê? Faltava espaço. As hospedarias estavam todas cheias, lotadas. Então eles se viram obrigados a arrumar um local para ficar, para ela dar a luz, e aí conseguiram uma estrebaria. Um local, um curralzinho. E aí, quando Jesus nasce, ele é enrolado, enfaixado e colocado num cochozinho onde o animal se alimenta, numa manjedoura. É só para nós ficarmos bem dentro do contexto e sabermos um pouco mais de detalhes, porque esse texto é um texto conhecido. Se ouve muito a respeito do nascimento de Jesus, mas o contexto dos nossos dias, o tempo que nós estamos vivendo, se fala, se medita, se prega, ou pelo menos, no mínimo, se festeja de forma errada. Não se celebra o nascimento de Jesus da forma que se deve celebrar a grande maioria do povo, da população dos nossos dias. Não se celebra. Portanto, queridos, ao olhar para um texto deste, ao olhar para uma ministração, ao ouvir uma ministração desta, nós teremos todas as condições de entender, de aprender, de colocar em prática a verdadeira celebração do nascimento de Jesus. Os seus propósitos, as suas finalidades, quem são os maiores abençoados, qual foi o plano de Deus em prol desse nascimento, através desse nascimento, através dessa pessoa bendita, que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós precisamos entender estas coisas, nós precisamos compreender com clareza, no nosso entendimento, no nosso coração estas coisas, para que a nossa celebração seja uma celebração alinhada com aquilo que a Bíblia nos ensina. Seja uma celebração genuína, seja uma celebração verdadeira, seja uma celebração agradável a Deus e não a homens. Como vemos aí, a celebração dos nossos dias em geral agrada a comerciantes, agrada as famílias que recebem lá os seus presentinhos, mas o verdadeiro presente não se recebe, o verdadeiro presente não se oferece, o verdadeiro presente é deixado, o verdadeiro aniversariante é deixado de lado, por grande maioria. E nós precisamos retomar, nós como igreja de Jesus Cristo, temos esta prerrogativa de celebrar, de vivenciar, de aproveitar as oportunidades do tempo que nós estamos vivendo. Esse tempo é importante para que nós, igreja de Jesus, façamos de forma correta e aproveitemos para celebrar e ministrar na vida das pessoas. E nesses tempos, são tempos onde nós, como famílias, nos reunimos, em geral. O governador Dória está querendo proibir. Só está querendo, irmãos, não tem como proibir as famílias de se reunirem. Obrigado, irmã. Há uma obra terrível, maligna. Há um levante. Há um contexto ruim, querendo atrapalhar esse tempo importante. Eu não estou tirando a importância desse dia, em que é uma data em que o homem estabeleceu.
mas que é oportuna para que a gente possa estar juntos, para que a gente possa celebrar, para que a gente possa testemunhar, para que a gente possa fazer de forma correta e ser uma testemunha viva de Jesus no meio, no seio dos nossos familiares. Não percamos esta oportunidade. Vivemos uma época em que não se valoriza como deveria o nascimento de Jesus. Se o foco do Natal fosse Jesus, seu nascimento, seus benefícios, certamente o mundo que vivemos seria um pouco melhor, para não dizer bem melhor. Haveria mais pessoas servindo ao Senhor, e certamente, no mínimo, a vida dela seria diferente. Devemos nos lembrar sempre que a Igreja de Jesus tem essa responsabilidade, essa prerrogativa, como eu já disse, de celebrar de forma correta e de levar para as pessoas a verdadeira mensagem do nascimento de Jesus. É interessante que o nascimento de Jesus, os planos, os propósitos de Deus, eles são estabelecidos para abençoar pessoas individualmente, famílias e até nações. Quando nós sintetizamos, de uma forma bem sintética mesmo, sintetizamos o Velho Testamento, nós encontramos, pegando Moisés. Deus levanta um homem, Moisés, para libertar um povo, não era uma nação ainda, para libertar um povo, famílias, para depois os transformar numa nação. Uma nação que é detentora das maiores promessas de Deus para a vida deles e que se estende a todas as famílias da terra, porque essa é uma promessa que está lá em Abraão. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Gênesis capítulo 12. Todas as famílias. Ou seja, é o cumprimento da promessa, é o cumprimento do plano e dos propósitos de Deus para abençoar a minha, a sua, a nossa vida. Amém? Para nos abençoar. Então Deus chama pessoas individual. Deus abençoa pessoas individualmente. Deus abençoa famílias. Mas Deus também abençoa a nação. Por isso tem uma promessa: bendita é a nação cujo Deus é o Senhor. Amém? Agora, precisamos levar em conta algumas coisas que, a partir da promessa do nascimento de Jesus, nós precisamos ter claro na nossa mente, no nosso entendimento. A promessa de Deus é sempre gloriosa. Irmão, se Deus fez algo, prometeu algo na sua vida, receba isso como algo glorioso, porque o Deus que prometeu é glorioso, e aquilo que Ele faz também é glorioso. A promessa do nascimento de Jesus foi uma promessa, uma das mais gloriosas da Bíblia. Lucas, aí no capítulo 2, que lemos, no verso 6, 7, 8 e 9, diz assim, olha: estando eles ali, aconteceu completarem-se-lhe os dias, e ela deu à luz o seu filho primogênito, enfaixou-o e o deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Esse é o contexto. Havia naquela mesma região, presta atenção no verso 8 em diante, 8 e 9. Naquela mesma região, pastores que viviam nos campos, guardavam o seu rebanho durante as vigílias da noite, e um anjo do Senhor desceu onde eles estavam. Irmãos, guarde bem, um anjo, verso 9, um anjo de quem? Do Senhor, desceu naquele lugar, ou no lugar onde eles estavam, e olha a sequência: e a glória do Senhor brilhou ao redor deles, e ficaram
De fato, irmãos, o texto do versículo 9 nos diz que o anjo era do Senhor e a glória que brilhou era do Senhor, não é a glória do anjo. Nós não glorificamos anjos, nós glorificamos é o Senhor. E a glória do Senhor, diz aí o texto, minha folha está virando, Lucas 2, e a glória do Senhor, obrigado, pode deixar aqui. E a glória do Senhor brilhou ao redor deles e ficaram tomados de grande temor. Ou seja, uma promessa gloriosa, uma manifestação gloriosa, porque um anjo desce, se materializa na frente daqueles pastores que estavam ali guardando os seus rebanhos à noite, e a glória de Deus se manifesta de tal forma que eles ficaram com grande temor em seus corações. Consegue imaginar essa cena? De repente você está lá num trabalho noturno, no campo, guardando as ovelhas para que os animais não venham arrebatar, os animais predadores. E acontece isto. Deus aparece, o anjo de Deus aparece diante de você e a glória de Deus se manifesta. Que cena! Que coisa gloriosa! Eu poderia tirar aqui alguns textos da Bíblia, aonde a glória de Deus se manifestou de algumas formas. E é sempre de uma forma gloriosa. Porque não é glória humana, é glória de Deus. O nascimento de Jesus não é para glorificar nada humano, não é para glorificar nada dessa terra, é para glorificar o próprio Deus. Por mais que se façam coisas bonitas, por mais que se façam festas lindas, por mais que se celebra, por mais que se faça comidas maravilhosas, por mais, se não tiver o propósito de glorificar, de celebrar o nascimento de Jesus, estamos falhando. Estaremos falhando. Tem que glorificar a Ele. Tem que celebrar o nascimento dEle. Amém? É isso que nós precisamos aprender, que é glorioso, é maravilhoso, mas tem que ser celebrado para a glória dEle. Olha para o versículo de número 12. E isso, aí o anjo está falando para eles, a sequência da conversa. E isso vos servirá de sinal. Encontrareis uma criança envolta em faixas e deitada em manjedoura. Olha o que o anjo veio dizer. Por isso eu fiz questão de frisar a simplicidade do local onde Jesus nasceu. Mas o anjo aparece de forma gloriosa para os pastores e fala para eles assim: olha, vocês vão encontrar aquele que nasceu numa manjedoura, envolta em faixas. Gente, uma manifestação gloriosa para dar uma notícia simplista, simplória, de um nascimento muito simples. Chega a ser humilhante. Um rei, o rei dos reis, não é qualquer rei, o rei dos reis, nascer e ser colocado numa manjedoura. E aqui nós aprendemos quão humilde, quão grandioso é, e quão humilde também é o nosso Deus. Porque a notícia que o anjo vem dar para os pastores é gloriosa. Acontece de uma forma gloriosa, a glória de Deus se manifesta. Mas a notícia em si é muito simples. Olha, nasceu um menino aí, vocês vão encontrar ele. Nasceu o Salvador.
e vocês vão encontrar ele deitado numa manjedoura, enrolado numa faixinha. Legal para vocês? De repente, se com um de nós, a gente fala assim, peraí, mas toda essa glória para trazer uma notícia desta? Irmãos, a notícia pode parecer pequena, mas é o cumprimento de uma promessa gloriosa, grandiosa, maravilhosa, e que surte efeito na vida de todos aqueles que se voltam para Ele até hoje, e já se foram mais de 2000 anos. Ela continua abençoando, ela continua salvando, ela continua operando, ela continua se manifestando de forma gloriosa na vida daqueles que se rendem ao senhorio de Jesus. Ainda, e nós vamos ver essa simplicidade acompanhando o Senhor Jesus ao longo de toda a sua vida e ministério terreno. Jesus nunca ostentou nada. Jesus nunca se deixou levar pelas grandiosidades das coisas dessa terra, ainda que o diabo lhe oferecesse, principalmente porque foi o diabo que lhe ofereceu. Se prostrados me adorares, lhe darei todos os reinos da terra. Vai-te, Satanás, porque está escrito, somente a Deus adorarás. Irmãos, nós não podemos nos render às coisas, às luzes desse mundo. E elas estão aí cada vez mais intensas. Nesses dias nós as vemos cada vez mais intensas. São novidades, são presentes. E nós precisamos tomar cuidado com esses presentes, com essas novidades. Porque a nossa grande novidade, ela já foi revelada. É Jesus Cristo, o Salvador vos nasceu. Vos nasceu. Nasceu de uma forma simples, em um lugar simples. Porém, foi celebrado de uma forma gloriosa. Gloriosa. Bruno, você está projetando? Projeta para mim, por gentileza, Isaías 7,14. Esta promessa, irmãos, este sinal do nascimento. Olha lá. Isso aconteceu 700 anos antes do nascimento de Jesus. Portanto, foi profetizado por Isaías. Portanto, o Senhor mesmo vos dará um sinal. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e lhe chamará Emanuel, que traduzindo quer dizer Deus conosco. Irmãos, o Deus que saiu da sua glória e se tornou carne, se humilhou em forma humana e veio habitar entre nós. Eu gosto da expressão teológica que diz que ele se tabernaculou, ou seja, passou a morar em nós. Nós nos tornamos casa de Deus, tabernáculo de Deus, porque a partir do momento que nós reconhecemos Jesus, o seu nascimento, o seu ministério, a sua obra, a sua morte, a sua ressurreição, e entregamos a nossa vida a Ele, nós passamos a ser morada dEle. Ele tabernaculou, passou a morar em nós. Em nós. Essa promessa que se cumpre, essa promessa lá de Isaías, está se cumprindo aqui, irmãos. A virgem conceberá. Uma antiga promessa que agora nós estamos passando pelo cumprimento que aconteceu há 2000 anos atrás. Agora, nós falamos da glória do nascimento de Jesus, apesar da simplicidade, mas nós precisamos também falar do propósito do nascimento de Jesus. Como é que nós vamos celebrar algo se não tem propósito? Alguém faz aniversário? A gente faz uma festa de aniversário. Qual é o propósito da festa?
o aniversário de fulano ou de ciclano. O que é que nós celebramos então no nascimento de Jesus? O nascimento de Jesus. Mas qual é o propósito do nascimento de Jesus? Está aí no capítulo 1 de Mateus. Põe para mim, Bruno, capítulo 1, verso 21, se você quiser marcar na sua Bíblia. Este texto, este versículo é exatamente o propósito do nascimento de Jesus. Ele ainda não tinha nascido, o anjo estava conversando, falando do nascimento dele, diz assim, olha, ela, está falando com José, o anjo, porque ele sonhou, quis largar, o anjo aparece para ele e fala assim, olha, não, peraí. E aí essa é a conversa, parte da conversa. Ela dará à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo do inferno, irmãos. Não, salvará o seu povo dos pecados deles. É o pecado que leva para o inferno. Então, salvou do pecado, salvou do inferno automaticamente. Não ir lá no inferno e salvar do inferno. Primeiro vai para o inferno, depois Jesus vai buscar. Em vida, nós nos arrependemos dos nossos pecados. Porque Jesus veio para nos salvar dos grilhões do pecado. Das amarras do pecado. É disso que ele veio nos salvar e o propósito do nascimento dele está aqui. Expresso neste versículo. Salvar dos pecados. Põe também, Bruno, Efésios capítulo 2, verso 1. Um outro texto para que a gente se apoie na Bíblia. Ele, falando de Jesus, Paulo falando de Jesus. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. O pecado leva à morte espiritual. Jesus veio para nos dar vida, para nos tirar, para nos ressuscitar espiritualmente dessa condição de morte. Estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Jesus veio, o propósito da vinda dele é nos salvar, nos perdoar, é se sacrificar por causa dos nossos pecados, e a morte dele nos traz vida. É ele que nos dá vida e ninguém mais. Ninguém mais. Ninguém mais cumpriu esse plano, esse propósito de Deus para dar vida ao ser humano. É isso que nós celebramos. Em Cristo, por causa do nascimento de Cristo, por causa da pessoa de Cristo, por causa da obra de Cristo, por causa da obra da cruz, por causa da ressurreição de Cristo, por causa do cumprimento de tudo aquilo que Deus estabeleceu para que Ele passasse por minha causa e por sua causa, Ele nos deu vida. Nós estávamos mortos, fomos vivificados em Cristo Jesus. Amém? Isto é glorioso, é isto que nós celebramos. Deus Emanuel, o Deus conosco, é obra maravilhosa, irmãos. É obra gloriosa. É obra que nós precisamos entender para que a nossa celebração seja uma celebração genuína. Amém? Lucas capítulo 2, o texto que nós lemos, os versículos de 9 a 11, nos fala desta obra gloriosa. Fala também que o temor foi grande entre eles. Havia um temor no coração daqueles pastores. E nós precisamos entender, irmãos, que nós também precisamos ter esse temor no nosso coração. Nós vivemos dias onde as pessoas não têm mais temor de Deus. Não teme. Não é ter medo de Deus não, viu, irmãos? Temor a Deus é uma coisa e ter medo de Deus é outra.
Houve uma época em que se pregava um evangelho colocando medo nas pessoas. Se você não entregar sua vida para Jesus, não se converter, você vai para o inferno. Esta é uma verdade, mas não se prega o evangelho dessa forma, colocando medo nas pessoas. Temos que entregar a nossa vida a Jesus por amor, por entender que Ele morreu no nosso lugar, se sacrificou, fez uma obra para nos perdoar, nos purificar de todo o pecado. Então, por amor, por gratidão, nós entregamos a nossa vida a Jesus, e não por medo. O temor é aquele respeito, é aquela seriedade que temos em caminhar de forma plena, correta, agradável. Na Bíblia, toda vez que Deus se manifestava numa teofania, ou que um profeta fosse visitar uma família, uma das primeiras coisas que se perguntava é: a tua vinda é para bem ou para mal? Mas olhemos o que o anjo responde para os pastores. Olha aí o verso de número 9. E um anjo do Senhor desceu onde eles estavam, e a glória do Senhor brilhou ao redor deles, e ficaram tomados de grande temor. O anjo, porém, lhes disse, verso 10: não temais, eis aqui vos trago boa nova de grande alegria, que o será para todo o povo. Ou seja, não tenham medo. A minha presença aqui é para trazer uma notícia de grande alegria. E não é de grande alegria só para vocês, é de grande alegria para todo o povo. Irmãos, essa é uma mensagem de grande alegria para todas as pessoas. É esta mensagem que nós precisamos transmitir. É esta mensagem que nós precisamos levar para as pessoas que estão presas em tradições, presas em festas, presas em tantas coisas, em culturas, em costumes. E nós, com temor, nós precisamos levar essa boa notícia que veio para todos. E para concluir, este é o verdadeiro Natal, o nascimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É isso que precisamos celebrar. Olha para o capítulo 2, aí no verso 20. Voltaram então os pastores. Irmãos, eles estão no... Vou te colocar um pouco mais, de uma forma diferente, dentro do contexto, aprofundar um pouquinho dentro do contexto. Eles estavam no campo, guardando suas ovelhas. O anjo desce, eles ficam cheios, um grande temor. O anjo diz: olha, não tenham medo, porque eu vim trazer uma notícia para vocês, de grande alegria, para todo o povo. É que nasceu o Salvador, o Senhor, nasceu. E eles então vão até onde Jesus está. Vocês vão encontrar Ele envoltos, enfaixado, enrolado, numa manjedoura. Eles foram e encontraram Jesus, viram, confirmaram aquilo que o anjo disse de forma gloriosa para eles. E agora eles estão voltando. Diz o verso 20, está aqui? Olha aí, acompanha comigo. Voltaram então os pastores, de que forma, irmãos? Com medo? Com temor? Não. Glorificando e louvando a Deus por tudo o que tinham ouvido e visto, como lhes fora anunciado. Aquilo que o anjo falou foi comprovado por eles. Eles viram, eles viram a glória, e ouviram que eles iam ver o menino. E foram até onde? Foram em Belém. Encontraram Jesus, viram o menino, nasceu realmente o Salvador. E agora, quando eles voltam para a sua vida natural, quando eles voltam para a sua vida familiar, quando eles voltam para os seus afazeres, para o seu trabalho,
Agora eles voltam de forma diferente. Já não são mais os mesmos. Se cumpriu na vida deles. Viram a glória de Deus. Experimentaram, tiveram o privilégio de ver Jesus logo no seu nascedouro. Voltaram diferentes, agora sem temor, agora glorificando, agora louvando, agora exaltando. É dessa forma que nós precisamos celebrar o nascimento de Jesus, porque nós já temos também todas as informações, nós já temos a confirmação pelo Espírito Santo de Deus, nós já experimentamos a obra que Ele veio trazer, que é a salvação. Agora nós temos todos os motivos para também andarmos glorificando, andarmos exaltando o nome de Jesus, andarmos com alegria, testemunharmos que Jesus veio, que Jesus fez uma obra na cruz, morreu, mas que também ressuscitou e que prometeu voltar e levar todos aqueles que se rendem a Ele. Esta é a mensagem gloriosa, este é o evento que nós celebramos, é isso que nós queremos que todos saibam. Você que nos assiste pela internet, você deve experimentar também dessa bondade, desse favor de Deus, dessa obra de Deus na vida de todos aqueles que se rendem a Jesus Cristo e o têm como Senhor e Salvador de suas vidas. É isso que nós celebramos. Celebre na sua família, mas aproveita essa mensagem, aproveita um pouco daquilo que a Bíblia nos ensina, porque tem muito mais para compartilhar nos seus encontros natalinos, nos seus encontros, nos nossos encontros familiares. Precisamos aproveitar. E se você que nos ouve aí na internet entendeu a mensagem de salvação, a celebração do Natal, porque Ele veio para salvar os que se haviam perdido por causa do pecado, você tem a oportunidade de celebrar o nascimento de Jesus e o seu próprio nascimento espiritual, porque estávamos mortos dos nossos delitos e pecados, mas Ele nos libertou, nos salvou, nos vivificou. E se você ainda não fez isto, você tem a oportunidade de fazer. É só entender a mensagem do Evangelho, é só orar pedindo perdão pelos seus pecados e entregar a sua vida a Jesus e receber Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Este é um momento, é o melhor presente que se dá para um aniversariante, porque a obra dele não foi em vão na nossa vida e não precisa ser em vão também na sua vida. Ele morreu para nos salvar, nos libertar. E é esta obra que nós estamos, como Igreja de Jesus Cristo, levando essa mensagem a todas as pessoas, hoje e por todos os nossos dias. Amém? Você que pode, por favor, coloque-se em pé, para que a gente ore e celebre e agradeça a obra de Deus na nossa vida, o nascimento de Jesus. Pai, nós rendemos graças ao Senhor. Obrigado, Deus, por esta obra maravilhosa, o nascimento de Jesus. O propósito é salvar dos pecados, dos nossos pecados. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nasceu e o Senhor é o Salvador. Hoje vos nasceu na cidade de Davi, em Belém, o Salvador, que é Cristo, Senhor. Louvado seja o teu nome. Obrigado, Senhor, porque nós somos os maiores beneficiados dessa obra. Nós estávamos mortos dos nossos delitos e pecados, e o Senhor nos perdoou através da obra da cruz e nos salvou, ó Deus. Louvado seja o teu nome. Nós somos gratos ao Senhor por esta obra maravilhosa e gloriosa. Continue a abençoar, continue, a Deus, a salvar, continue, Senhor, a libertar as pessoas que nos ouvem através da internet, que possa o seu Espírito Santo também, ó Deus, convencê-los, ou aqueles que precisam do pecado, da justiça, do juízo, e possa, Deus, trazer para a sua presença, purificar seus corações e trazer e escrever os seus nomes no livro da vida que estás nos céus, e que o Senhor possa
nos ajudar a crescer no conhecimento, a crescer na fé, a crescer na graça, a crescer, a nos aprofundar na experiência da caminhada e do conhecimento de Jesus. Oramos com gratidão e oramos neste nome que é digno de todo louvor, de toda honra, de toda glória, que é o nome de Jesus. Abençoa a vida desses irmãos aqui presentes, dos irmãos via internet, as irmãs aqui presentes, as crianças, oh Deus, os outros que não puderam chegar, que ficaram em casa, ou até mesmo em outros lugares. Deus, que o Senhor abençoe aqueles que estão viajando, abençoe para que eles possam permanecer onde estão bem e voltarem em paz, em segurança aos seus lares. Oh Deus, abençoe as festividades que acontecerão neste fim de ano, nessa virada de ano. Oh Deus, abençoa para que a tua igreja seja, oh Deus, uma igreja que realmente testifique da poderosa mensagem do Senhor através da pessoa do Senhor Jesus. Oh Deus, que nós possamos, como servos e servas do Senhor, ser testemunhas vivas da obra maravilhosa que o Senhor fez e continua fazendo em nossas vidas. Carecemos mesmo, Senhor, dessa obra de santificação sobre nós. Nos ajuda, Senhor, a nos livrarmos daquilo que é mal, daquilo que é vil, daquilo que é carnal, daquilo que é maligno, daquilo que é, ó Deus, humano. Ó Deus, tenha misericórdia do teu povo, de nós. Tenha misericórdia, Senhor, da nossa nação, do nosso povo. Liberta, Senhor, a nossa nação desse mal tão terrível, dessa politização. Oh Deus, dessa coisa tão ruim que só atrapalha o bem-estar da nossa nação. Que a nossa nação se renda ao Senhor, que a nossa nação reconheça que Jesus é o Senhor, é o Salvador, é o único, é a porta de entrada para o teu reino. Oh Senhor, que a nossa nação se renda, que os nossos governantes se rendam, que as pessoas investidas em autoridades se rendam, oh Deus, ao senhorio de Jesus Cristo, e que seja o Senhor a principal pessoa a ser celebrada nesses dias, principalmente nesses dias. Nós oramos agradecidos e agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Ainda em pé, estenda as tuas mãos para a bênção. Que o amor de Deus, o nosso Pai, que a graça maravilhosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo de Deus seja sobre mim, sobre ti e sobre todo o povo de Deus em toda a face da terra, e quem crê diz amém. Irmãos, ontem nós tivemos um casamento de um casal aqui da igreja, um casal de jovens, o Luan e a Ingrid, se casaram lá na igreja Nazareno Vila Real. Foi uma celebração gostosa, bonita. Falar em bonita, tu estava bonita. Tá ainda, que você está muito linda. Está parecendo que vai para o casamento de novo. Capricha um pouco mais quando é casamento, né? Foi bom, foi gostoso, foi maravilhoso. Então, a nossa jovem Ingrid agora é senhora Ingrid. E o Senhor Luan. Que Deus os abençoe. Vão em paz. Tenham todos uma semana abençoada, próspera, produtiva. Um Natal abençoado. Um dia de Natal, viu, irmãos? Que Deus abençoe e use a sua vida, viu? Para a glória dele. Tu também estava bonitão lá, hein, cara? Cadê sua irmã? Olha lá, princesa. Muito bem. Estava aí. Vão em paz. Deus abençoe. Um menino nasceu, como um filho se nos deu. Ele é o próprio Deus e vive em mim. Debaixo de suas asas eu me escondi, e o seu nome é maravilhoso. Glória ao príncipe da paz. O céu começa a se abrir, toda a terra se dobrou a ti.